Salve, paz e bem, nosso papo de semanal, graças a Deus, a sua presença, a sua companhia. Hoje temos a honra e a alegria de conversar com ele, Francisco José dos Santos. Acho que é isso mesmo. Não, ninguém conhece. Dunga. Oh, que legal, padre. Realmente, Francisco José dos Santos, que poucas pessoas, acredito que só a Adriana Arides que me chama de Chico. Sério? Ela só, mas ninguém, nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém. Realmente ficou um nome de batismo forte, né, hoje, né? Mas o Dunga permaneceu. Interessante que eu peguei o apelido no dia do batismo, né? Na hora do batismo, na verdade. Não, é o Dunga do futebol, é o Dunga do desenho animado? Qual é o Dunga? A relação era com o Dunga do desenho, porque eu morava numa fazenda, nasci numa fazenda, e nessa fazenda que eu nasci tinha lá 400 casas, tinha igreja, tinha escola, campo de futebol e também tinha cinema. E aí a minha madrinha foi assistir Branca de Neve e os Sete Anões no sábado à noite, no cinema da fazenda. E no domingo de manhã foi meu batizado na igreja também da fazenda. E a minha mãe colocou uma touquinha com um pomponzinho do lado, assim. Quando ela tirou para o padre derramar água, a minha madrinha do lado exclamou: "Parece o Dunguinha dos Sete Anões." E diz a minha mãe que o padre disse na hora: "Então, eu te batizo." Francisco José dos Santos, Dunguinha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Eu voltei para casa sendo chamado de Dunguinha, né? Quer dizer, ou seja, o meu nome naquele dia deixou de ser o oficial mesmo, né? Passou a ser Dunga oficial. Esse Dunga hoje é conhecido Brasil afora, fora também do Brasil, por causa do Evangelho. Graças a Deus. Por causa do Evangelho. Uma boa fama aí. Como chegou o Evangelho na sua vida? Chegou aos 18 anos, né, para valer, né? Já sou de uma família católica, uma família praticante, mas aos 14 anos eu concluí, aos 14? Acho que foi aos 14, que eu concluí a 8ª série e eu fui estudar um curso técnico fora da minha cidade. Foi ali que, infelizmente, a droga se apresentou a mim, né, e eu fui apresentado a ela. Então, ali pelos 15 anos, infelizmente, eu comecei a usar drogas e fui até os quase 19, né? Quando eu estava procurando a droga para comprar, estava ali no limiar de me tornar quem sabe, um consumidor um pouco mais com mais intensidade, talvez até mesmo dependente. Nesse momento eu encontrei com Deus, né? Estava andando pela minha cidade, drogado, acabei entrando numa igreja, um grupo da Renovação Carismática, um grupo grande na época, né? Anos 80, isso foi em 1983. Nos anos 80 a renovação deu aquele primeiro boom. E eu entrei naquela igreja sem saber onde eu estava entrando, na verdade, né? E encostei lá na parede, lá no fundo, as pessoas cantavam, rezavam, o pregador pregava. Era uma força muito grande ali dentro e eu fui tomado por aquela força. Resumindo a história, eu entrei drogado e saí batizado no Espírito Santo naquela noite de terça-feira, ano de 1983, se eu não me engano, no mês de janeiro. E nunca mais usei droga na minha vida, né? Foi realmente uma intervenção de Deus muito grande. Que droga era? Na época era apenas a maconha, né? A maconha... Mas não ficava doidão, não? Chegava a ficar doidão? Ficava? Diz que a maconha não... Só diz que maconha prejudica muito, né? Maconha faz você... faz você sair fora de tudo, né? Uma coisa é você fumar um cigarrinho de maconha e parar ali, né? Outra coisa é você ficar numa roda de amigos onde você fuma 2, 3 cigarros de maconha e aí você não é mais dono de nada, né? Durante muito tempo, ainda hoje, se fala para muitos jovens. Na Canção Nova, durante muita frente, falava para os jovens. E uma das temáticas grandes que você tocava era realmente a drogadição. Sim. Drogadição e a vida afetiva sexual da juventude. Você vê que o jovem mudou muito hoje? Ou como é que é o jovem de passado e o jovem de hoje que você analisa? As modalidades de pecado mudaram muito, né? O meu discurso há 22 anos atrás era talvez pregar contra a maconha, pregar contra a masturbação, uma gravidez indesejada. Então a gente alertava os jovens para aqueles perigos, né? Hoje se tornou até uma conversa um pouco saudosa, né? Você hoje, um jovem, ele perdeu interesse por algumas coisas, ele perdeu o sonho por outras coisas e ele encurtou o caminho para as coisas mais nocivas, né? Então hoje você vê um jovem
num espaço muito curto de tempo, entre ficar bêbado e estar no crack, é um tempo muito mais curto, né? E talvez ele nem passe pela maconha. A maconha se tornou um discurso. Um cigarrinho. Isso se tornou um discurso, né? Se tornou um discurso político, aí vem aí a cannabis, canabidiol, todo mundo usando da maconha para defender legalização ou não, então ela mudou o foco. Ela não é mais aquela droga que toda mãe e todo pai tinha medo que o filho usasse, para se tornar um assunto, né, de sociedade, onde políticos, onde pensadores, onde artistas defendem, né, a drogadição, ou defendem a legalização, defendem a maconha, e com certeza eles nunca tiveram um filho na droga para entender o que significa isso, né? E a vida sexual ativa de um jovem, a gente sabe pela atualidade que ela mudou muito o foco, né? Ela mudou muito o foco. Os jovens foram doutrinados de 20 anos para cá, e hoje a sexualidade na vida do jovem, ela é vista não como um pecado, né? É vista como uma dissimulação, né? O sexo entre o homem e a mulher, aquilo que é bom, aquilo que é ruim, ou então as brincadeiras, as gozações, os bullings, tudo isso mudou, né? Hoje nós não temos um jovem envolvido com a sexualidade, ou com a prostituição, ou com a promiscuidade. Hoje nós temos jovens sendo dissolvidos, né? Eles até usam um termo, né? Desconstruídos, né? Então desconstruiu-se a figura masculina, a figura feminina, e isso hoje causou doenças, né? Medo, ansiedade, depressão, porque desconfigurou. É como um computador que você desconfigura e agora você tem que formatar de novo. Então hoje, por exemplo, se eu fosse pregar sobre vida regrada no meio da juventude, eu teria que... namoro santo. Namoro santo. A gente teria que focar muitas outras áreas da vida, respeitando o processo de todo mundo, mas recolocando uma juventude numa estrada, porque essa estrada que nós perseguíamos, que nós insistíamos em andar nela, e tinha algumas coisas que nos tiravam dela, essa estrada hoje nem existe mais. Erraram? Você acha que foi um erro ou foram vencidos? Eu acho que o mundo ele passa assim, por processos, né, por fases, e que essas fases ela têm um ciclo, né? O mundo está acostumado a errar e o mundo está acostumado a consertar o próprio erro. Então nós estamos no momento do erro, nós não estamos no momento do conserto. Nós estamos no momento onde nós estamos errando. Quanto tempo vai demorar isso? Não sei, né? Mas nós, observando, né, as várias gerações, os vários povos, vamos falar da história cristã, a gente for lá na época de Abraão, quase 2000 anos antes de Cristo, se a gente for ver lá os sumérios, os egípcios, os babilônicos, os gregos, os romanos, todos os povos que dominaram esse povo que a gente chama hoje de cristão, e todos com seus deuses, todos com as suas práticas. Depois veio a era pós-cristã, vemos ali enfim, a Idade Média, o Renascentismo, a gente vê as várias fases da humanidade errando e se consertando. Errando, fazendo opções erradas, doenças, pragas, terremotos, tudo mais. Nós estamos no momento de erro, nós não estamos no momento de acerto. Nós estamos no momento de avaliar o prejuízo. Então, não é momento de apontar, culpar. Eu não vejo culpados nessa juventude. Eu vejo até, além de não ver culpados, nós também perdemos a capacidade de sentir a culpa, né? Então, por exemplo, honrar pai e mãe, por exemplo, né? Temer a Deus. Então são sentimentos que nós tínhamos em alta. Hoje nós não temos mais esses sentimentos. Temor a Deus, que muitas vezes pessoas confundiam como ter medo de Deus, nem medo de Deus, nem temor a Deus. Honrar pai e mãe, né? Não fazer algo para não causar a degradação do nome do pai e da mãe. Quer dizer, esses sentimentos, eles sumiram um pouco da sociedade. Então hoje nós estamos no momento de avaliação. Hoje eu prego, né? Continuo pregando, continuo indo e vindo, mas sempre com um olhar de reconstrução.
Hoje eu olho para um casal, eu olho para um jovem, eu os vejo desconstruídos. Então, quando a gente perde a fé, duas coisas trazem a fé de volta para a gente, né? A velhice e a doença. Agora, o problema de hoje não é fé. O problema de hoje são valores. Quando você perde a fé, você acha de novo. Quando você fica doente, quando você fica velho. Batata. Não tem como. Você vai ficando mais velho, vai vendo o final da vida, vai vendo os dias se esgotando, você vai com o papel. Vou para algum lugar, ou para o inferno ou para o céu. Esse negócio parece que existe. Então eu vou tratar de buscar de novo a minha fé. A doença é a mesma coisa. Agora, quando você substitui um valor, você tira um valor e coloca um outro valor. Então você tira o valor correto, que constrói, que ajuda, que agrega, e você coloca um valor que é como se você tirasse uma nota de 100 da carteira e colocasse uma nota de 10. Né? Você está trabalhando com valores menores. Então, hoje, o problema do mundo, na minha opinião, são a troca de valores, e a minha principal atividade hoje, como pregador, como cantor, como ministro de música, como apresentador de televisão, é tentar devolver o valor que as pessoas estão perdendo, que vem perdendo há 20 anos. Então hoje eu vejo assim, e tento ajudar hoje dessa forma. Tentei ajudar de outras maneiras há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. É isso quando eu falo com você que errou, você acha que, ou seja, lógico, foi esforço, nós somos semeadores. Uhum. A semente cai em vários terrenos, a gente tem que continuar a semear. Olhando a sua história de vida de pregação para milhares de pessoas, não sei se é possível mensurar isso. Isso que eu pergunto, você errou talvez na forma, porque 20 anos se passou e parece que as coisas pioraram? Não, nós não erramos não. Nós, ao contrário, nós fizemos para aquela época o melhor que nós podíamos fazer. E hoje também. O que aconteceu foi que tudo mudou, né? As ideologias chegaram, a velocidade da comunicação chegou. Por exemplo, antigamente você escrevia uma carta e você demorava 20 dias para a resposta chegar e mais 30 para os dois lados se comunicarem. Hoje nós levamos o tempo do risquinho ficar azul. A palestra acontecia, depois alguém ficava copiando lá para poder ser o cassete, depois todo mundo poder comprar a fita, lembra a fita VHS, né? Então, depois comprar. Essa e hoje velocidade de retorno, de feedback, ela não é boa, né? Nós precisamos processar a informação, né? Eu preciso fazer uma pergunta e obter a resposta. E a qualidade da resposta depende da qualidade da pergunta. Então, se eu fizer uma pergunta curta, rasa, imbecil, a resposta tende a ser a mesma coisa, da mesma proporção. Então, hoje, a velocidade impede que a pergunta seja boa e que a resposta seja melhor. Então, hoje nós estamos num período onde quem não sabe perguntar. Quem sabe não tem condições de responder, porque a pergunta é muito rasa, por causa da velocidade que as coisas pegaram. Então, hoje em dia, você está com menos tempo para consertar, menos tempo para construir, está tudo muito rápido. Então, nós que pregamos, nós precisamos nos adaptar a esse novo tempo. Eu lembro um livro que eu li, acho que o Verbo se fez rede, dos Bardoleto, né? Que ele falava que os comunicadores de hoje, nós como igreja, não é simplesmente pegar o evangelho e sair publicando nas redes sociais. E nem dar respostas prontas. É fazer com que as pessoas saibam perguntar as perguntas certas. Exato. Eu na minha presença digital, eu provoco isso. Pílulas, cápsulas que seja, que faça a pessoa pensar em coisas que talvez eu não vou dar resposta para ela. Eu não estou aqui para dar resposta para as pessoas. Mas que elas possam se perguntar por questões que talvez elas nunca se perguntaram. Porque nesse mundo diluído aí, elas não sabem, não acostumaram. Mas uma coisa me chama a atenção aqui, você falou, que essa juventude hoje não tem culpa. Não, eu não vejo culpa em ninguém, na verdade. Herdaram, eles nasceram num... É um processo, é um ciclo. Esse ciclo já aconteceu, já aconteceu. Gerações anteriores à nossa enfrentaram problemas muito maiores que os nossos, né? E com certeza, cada um em sua época também viveram essas ideias, né? No mundo obscuro, por exemplo, da Idade Média, né? Onde não existia a ciência, não existia a química, não existia a física, era desconhecida, os antibióticos. Então imagina os graus de erros também das gerações
passadas. E os graus de dificuldade, como peste bubônica, como febre amarela, que é mais recente, né? Como Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolução de 32, gripe espanhola. Quer dizer, coube a nós vivermos o Covid. Né? A nossa geração administrou uma epidemia que demorou 2 anos. E nós não moramos num país em guerra. Né? Nós moramos num país que vive a paz, que tem bons vizinhos. Nós vivemos os nossos problemas, que comparado aos problemas dos nossos pais e dos nossos avós, são irrisórios. Nossos pais administraram situações muito piores que a nossa. Meu pai foi para a guerra. Meu pai foi para a guerra, entrou em combate e voltou da guerra. Eu não posso me comparar. E meu pai tinha 20 anos quando viveu essa experiência. Então, o que é ir para uma guerra? Eu nem imagino que seja isso. O que é entrar no navio com seu cavalo, descer no calcanhar da bota, na Itália, entrar em combate e voltar para contar a história? Não consigo nem imaginar. Meu pai viveu isso. Né? O que é a minha avó ter sido escrava até os 10 anos de idade? Minha avó era negra. Então, o que é isso? Eu não consigo nem imaginar o que seja isso. Então, as gerações passadas enfrentaram situações muito piores que a nossa, mas coube a nós enfrentar esse momento. E nós vamos aprender muito com isso. Só que nós não temos as respostas. Agora, para obter, aí eu volto a afirmar, para obtermos as respostas, nós temos que melhorar as perguntas. Né? Então, hoje, eu vejo que nós temos que ajudar, nós que somos evangelizadores, as pessoas a perguntarem de uma forma mais inteligente. Que perguntas seriam essas? Quais perguntas hoje que devemos nos perguntar? Como que o medo se instalou em mim, por exemplo? Por que eu tenho medo? Por que eu tenho essa ansiedade? Por que essa crise que me pega durante a noite, por exemplo, de ansiedade... Porque o vazio... me faz pensar que eu estou tendo um infarto. E não é uma crise de ansiedade que dá à noite, respiração, vai para dor no peito, corro para o médico no hospital, o médico faz exame. Você não tem nada, você está semi-nervoso abalado, digamos assim, né, como dizia antigamente. Então, essas perguntas, por quê? De onde está vindo esse medo? Onde eu posso recorrer? Puxa vida, se está escrito lá na palavra de Deus, suponhamos, Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Qual é a ordem? Alegrai-vos. Quando? Sempre. Mas como se alegrar sempre? Se for no Senhor, dá. Então, alegrai-vos sempre no Senhor. Então, existem algumas fórmulas que o mundo deixou de usar. Né? Então, hoje, por exemplo, você se afastar da igreja, você se afastar da Eucaristia, se afastar de um bom retiro, de um show de música, da leitura orante da palavra, isso vai fazendo com que as pessoas se afastem também das fórmulas que deram certo. Né? Que deram certo com nossos pais, que não eram tão carismáticos assim, e que tinham valores que seguravam cada um deles, como deveu paga, abriu fecha, marcou chega, né? Ofendeu pede perdão, fidelidade no casamento, construção da família. Todos esses valores, Padre Anderson, eles estão sendo destruídos. Então o problema, volto a dizer, o problema não é fé. A fé a gente acha de novo, basta ficar velho. Eu estou com 59 anos e eu tenho mais 20 anos de vida. Pouco mais, não. De vida, vivida, 20. Depois alguém vai me carregar. Alguém vai ter que puxar a cadeira para eu sentar, entendeu? Dono das minhas pernas, se tudo correr muito bem, eu tenho mais 20, eu já vivi 60. E se esse 60 passou assim, quanto mais passarão os 20? Então, por que eu digo isso? A vida passa muito rápida e a gente tem como encontrar a fé se porventura a gente perdeu. Então a velhice vai me trazer a fé de volta. Uma doença que pode vir me acometer. Hoje eu sou uma pessoa saudável, não tenho câncer, não tenho Alzheimer, não tenho esclerose múltipla, não tenho diabetes, não tenho nada. Sou um cara saudável. Mas uma dessas doenças irá me matar. Eu vou morrer de alguma coisa. E quando essa doença chegar, e vai chegar, não tem como, a não ser que eu tenha a graça de morrer de velho, né, desligando, como alguns já morreram assim. Mas alguma coisa vai me pegar. E se porventura, nesse ínterim, eu perder a minha fé, a velhice e a doença vai me trazer a fé de volta. Agora, se eu perco um valor,
eu só não apenas perdi, mas eu substituí por outro. Então, o processo é diferente. Então, hoje, eu que evangelizo, hoje eu continuo rodando o Brasil, minha missão só aumentou, minha agenda só cresce. Eu estou hoje ajudando as pessoas a recuperarem os valores perdidos. As pessoas que hoje estão nesse processo de desconstrução, que é um termo que eles usam, e usam como se fosse no positivo, né? Eles estão se desconstruindo e perdendo os valores. Então, hoje meu trabalho é ajudá-los a reconstruir e devolver a eles os valores. Então, vejo que hoje isso aí é uma forma bacana, claro, isso unido à fé, à vida sacramental, mas como é que eu vou falar de corpo, sangue, alma e divindade, que é um assunto completamente espiritual, para alguém que perdeu valores, né? Eles não estão em condições de receber essa linguagem. Ou seja, antes de falar da teologia, eu tenho que falar da antropologia, exatamente, né? Eu tenho que cuidar do ser humano. Exatamente. A partir da minha fé como cristão, mas o conteúdo da minha pregação não é tanto mais teológica, ela é movida pela teologia, mas o conteúdo ela é antropológico, ele é existencial. Exatamente. Cuidar da pessoa, né? Que o ser humano se colocou no centro cada vez mais. E hoje a gente ouve líderes dizendo, né, que enfrentam também esses problemas, né, de medo, de ansiedade, de depressão, e a gente não sabe de onde essas coisas vêm. Então veja que a culpa põe tudo em Deus. Entendeu? O culpado de Deus, gente. Então, é uma coisa assim, eu vejo que nós estamos num período que uma força-tarefa entre nós, evangelizadores, cristãos, todos em geral, evangélicos, católicos, enfim, todos os segmentos cristãos, nós precisamos realmente ter essa visão. E eu percebo que onde eu vou, se eu enxergo tanto a massa quanto uma pessoa na minha frente, se eu a enxergo dessa forma, eu consigo ajudar melhor, né? Então, eu procuro contextualizar o máximo possível quando eu vou fazer uma pregação. Então, dá 1 hora de pregação, 20 minutos é para contextualizar, ver o que era aquilo naquela época que foi escrito, né? Dou a pregação, adaptando nos dias de hoje, e os últimos 10, 15 minutos eu fecho com a parte espiritual mesmo, né, para a pessoa sentir o amor de Deus, tal. Então, hoje a gente está dando mais trabalho evangelizar. Falar em parte espiritual, o senhor falou aí da questão da renovação carismática, né, nos anos 80, 90, que foi um boom. Sim. Né, no Brasil, de forma especial, o mundo. Vocês também, a própria Canção Nova, a sua espiritualidade vem da renovação carismática. Por outro lado, hoje a renovação, em nível de Brasil, tá se extinguindo. Tá. Né? Ela passa por um momento difícil. Embora seja um movimento. O movimento ela tem essa questão de vir e depois zarpar, né? Na sua vida pessoal, também, e como você vê esse movimento do carisma, o auge e agora? Você está na maturidade da sua vivência espiritual? E essa maturidade continua naquele fervor como antes? Ou talvez você perceba a renovação também, como é que você olha ela nesse sentido? Se a renovação entender que ela é apenas o grupo de oração, então ela está num momento difícil, né? Porque o grupo de oração que eu participava tinha 1.500 pessoas, hoje ele tem 15. Né? E não somente ele, mas... Porém, a renovação carismática, eu acho que ela mesma ela pode fazer uma releitura dela própria. Entendendo que ela é mãe das casas de recuperação, ela é mãe dos padres renovados, das paróquias renovadas, das comunidades de vida. Ela que gerou tudo isso. Então, aquilo que na minha época só existia se eu fosse a um grupo de oração, hoje existe se eu for numa casa de recuperação, numa nova comunidade. Uma missa com um padre renovado, um padre realmente que é apaixonado pelo seu sacerdócio. Tudo isso é renovação carismática católica ou renovação carismática. Agora, se eu entender que renovação carismática católica é apenas o congresso anual em Aparecida e o grupo de oração, aí faliu. Aí não tem como. Então ela tem que entender que ela é mãe de tudo isso. E sendo mãe de tudo isso, ela pode também, de alguma forma, pastorear tudo isso, se relacionar com tudo isso, porque, na minha opinião, tudo isso é renovação carismática católica. Então, por exemplo, vamos pegar a Canção Nova, que é um grande exemplo para nós, né?
você pega aquele rincão, ou então aquele centro de evangelização, lotado, com vários pregadores que por lá passam. Quando você vê o clamor daquele povo, né? Então, aquele centro de evangelização é renovação carismática católica pura, né? E nós que andamos, né? Recentemente agora estive no Acre, era o último estado que eu ainda não tinha visitado, né? Então agora eu fechei o Brasil, fui no Acre, numa cidade chamada Brasileia, talvez um dos estados mais pobres da nossa confederação, mas que povo fervoroso. Lá eu visitei uma comunidade, a comunidade da Obra de Maria, que tem lá 2 padres super carismáticos, o bispo visitando, o povo animado. Era um grupo, através de uma comunidade de vida, com todas as características de um grupo de oração, mas não era um grupo da renovação carismática, mas era um grupo de renovação carismática. Então, a renovação carismática, ela continua, na minha opinião, muito forte, só que desmembrada numa casa de recuperação para viciados, numa comunidade de vida, numa paróquia renovada. Eu conheço 3, 4 grupos no Brasil que tem acima de 2.000 participantes semanais há 20 anos. São grupos paroquiais, grupos que estão respondendo diretamente ao padre, ao pároco daquela paróquia, que por sua vez responde ao bispo. Então, ali é um grupo de renovação carismática. Então, eu acho que a RCC no Brasil, que eu amo tanto, né, que sou fruto dela, ela hoje tem que se sentir mãe de tudo isso, né? Então, mudou-se a cena, né, digamos assim, mudou-se a cena. Mas lembrando que os filhos dela saíram de casa, cresceram e já estão com a sua vida independente. Exatamente. Mas lá talvez bença mãe e acabou mais. Que era justamente aquilo que a gente sonhava, puxa vida. Por exemplo, a maior parte dos lugares que eu vou são padres na faixa etária entre 35 a 45 anos que me chamam, por exemplo, né? Então, aí eu chego naquela paróquia, o padre fala: rapaz, eu tinha 18 anos quando eu fui na sua pregação, me converti, eu usava droga, eu era isso, eu fazia aquilo, tal. Descobri minha vocação depois de um tempo, entrei no seminário, hoje eu sou padre e estou te trazendo aqui na minha paróquia. Para mim aquilo ali é um troféu. É um troféu, é uma satisfação assim imensa saber que aquele padre, que é uma autoridade sobre mim, hoje é o pároco de uma paróquia onde há 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu preguei e ele era um jovem que estava ali. Então, mas apesar de eu ter participado desse processo, eu não tenho ascensão de autoridade sobre ele. E ele tem vida própria. Da mesma forma, a renovação. A renovação ela não tem que ter autoridade sobre tudo, mas ela tem que ter o prazer de dizer: puxa vida, fui eu que gerei isso aqui. Nosso podcast é confessando. No final vou fazer você vai sentar e vai confessar. Vou sentar no banco do réu. Vai. Vamos ver se depois a gente vai dar absolvição ou não. Mas antes disso, neste tempo do Dunga aí, pregador, multidões, ano passado, há 20 anos atrás, você reconhece algum erro? Você confessa alguma coisa aqui? Confesso sim. Eu errei na dose na relação entre a vida missionária e a vida paterna, né? Legal. Então, isso aí foi, inclusive aqui nessa cidade, Vitória, teve não lembro, no começo dos anos 2000, eu estava hospedado numa casa de retiro, ou numa casa, e estava indo, né, domingo de manhã, alguém me pegou e me levou, se eu não me engano, para o local onde acontece o carnaval, o retiro de carnaval aqui. Aqui o Vinde Verde. Vinde Verde. Inclusive foi no Vinde Verde. Naquele caminho do lugar onde eu estava para o Vinde Verde, eu passei pela orla e vi pais brincando com filhos. Eu chorei do começo ao fim do trajeto. Chorei amargamente, doía no estômago aquele choro, porque ali eu percebia que eu estava sendo um missionário que estava errando na dose. E a gente sabe que veneno e remédio, a diferença está na dosagem, né? Então, por um tempo na minha vida, eu exagerei na dose. Esse é um pecado, digamos assim,
talvez um bom pecado, né? Mas eu Deixou confesso, a família para a evangelização. Exato, eu exagerei. E isso traz consequências depois. Qual a né? medida? Aprender a dizer. Você aprendeu a dizer não, então? Hoje sim. Hoje eu aprendi a dizer não. Mas teve sequelas? Tem, com certeza tem. Fica buracos, né, no seu relacionamento com um filho ou outro, fica um saudosismo meio doloroso demais, porque depois que o tempo passa, você percebe que você não tem mais como repor o tempo. Né? Então, outro poderia ter feito, ou se eu não tivesse feito, não iria mudar o curso da história em nada. Nós somos operários, né? E quando um operário falta, o outro substitui. Então, ninguém é insubstituível. Então, se tem alguma coisa que eu posso dizer assim, eu errei na dose. Então, por exemplo, claro que nós estamos trabalhando para Deus, né? E Deus, mais do que ninguém, vai saber recompensar isso um dia e curar, enfim. Mas hoje, olhando para trás, se eu tivesse que fazer de novo, eu diria mais não do que os sims que eu dei a convites. Os sims que eu dei a Deus, eu não tiro nenhum. Né? Mas os sims que eu dei aos homens, que eu poderia ter dito não, entendeu? Agora, eu também não tenho certeza disso, padre. Não, sim, com né? certeza. Eu vejo isso, assumo isso, confesso isso. É uma linha tênue, o Dunga. O serviço que a gente fala para Deus, a nossa vaidade. Sim, também tem a busca por um espaço no meio. E querer as coisas. E ter a capacidade, que não é fácil você aprender a dizer não. Não. Hoje eu consigo, muito também. facilmente. Não vou, fico não. Porque senão daqui a pouco, padres frustrados. Sim. Burnout aí, né? Suicídio. Exato. Ao mesmo tempo, embora eu sou frenético e não paro, mas também saber um tempo para cuidar de você. Exato. Eu vejo que isso tudo é a maturidade que traz. Né? Eu cheguei na Canção Nova, por exemplo, com 27 anos. Já cheguei com 7 anos de conversão, né? Me converti com 18 em 83, né? E fui para a Canção Nova em 91. Então, de 83 a 91, eu pregava, eu animava, eu tinha uma banda, a gente já evangelizava. Trabalhava numa fábrica, tudo mais. Tinha um filho de 3 anos e meio e fomos para a Canção Nova. E ali, na verdade, a Canção Nova estava no chão ainda, né? Não tinha bloquetes, né? Não tinha prédios, não tinha televisão, não tinha a rádio, só existia a rádio. Nós éramos em 20 pessoas. A minha carteirinha de missionário era o número 20. Então imagina, Padre Jonas dando formação pra gente todo dia. Missa todo dia com o Padre Jonas, almoço com o Padre Jonas. Quer dizer, então era uma coisa linda, maravilhosa. E aí veio todo o primeiro estirão da Canção Nova, né? Construção do Rincão do Meu Senhor. Aquele Rincão do Meu Senhor eu desenhei, calculei, projetei, compramos as peças, cortei, soldei, montei e cantei. Então eu tenho os desenhos originais da minha casa, do Rincão que eu desenhei, né? Chamei alguns amigos para refazer os cálculos, porque já fazia 4 anos que eu não calculava, mas está lá, está estático, beleza. Então, veio aquele primeiro boom, né? Os primeiros acampamentos de oração, e a hora que a gente apareceu na televisão, o Brasil queria a gente nas cidades deles. E a gente foi dizendo sim, dizendo sim, dizendo sim, e eu fui o que, digamos assim, um dos que disse mais sims. Então, hoje, eu diria alguns nãos, né? Mas eu também não tenho certeza disso, né? Porque Deus também tem seus tempos, né? E nesses tempos existem pessoas que atendem essas necessidades. Mas hoje, com 59 anos, se eu pudesse dar um conselho para quem hoje tem 27 e tem um filho ou 2 ou 3, eu diria, vai mais devagar, né? Vai um pouquinho mais devagar, porque o seu filho vai crescer, você vai ter mais tempo quando você... Hoje eu tenho mais tempo do que eu tinha há 27 anos atrás, há 30 anos atrás. Hoje eu tenho mais condição de fazer o que eu fazia naquela época, né? Naquela época a gente já pregava para multidões, já pregava para adultos, para jovens, para adolescentes, mas o conteúdo que eu tenho hoje é muito maior do que o conteúdo que eu tinha naquela época. Então eu poderia ter feito tudo hoje ao invés de ter feito naquela época. Então eu vejo que é uma reposição de energia, uma reavaliação, mas também nós somos frutos do tempo que a gente vive, né? Vamos mudar de assunto aqui, vamos entrar noutra área que também você domina,
que você teve muito presente e viveu muito tempo e ainda hoje, a questão de música, né? Como é que você analisa a música católica passada? Como é que você vê a música católica hoje? Esse perfil dos músicos, do conteúdo das letras, eu não sei se você costuma ouvir outros artistas. Por que é tão difícil sair um artista católico? Como é complicado, é difícil demais. Não temos, se for contar conhecido nacionalmente. Tirando o padre. Tirando que é padre. Leigos. Eu vejo o seguinte, eu sou da primeira geração, né? A geração de Eugênio Jorge, Nelson Correia, Ricardo Sá, Dunga, Banda Vida Reluço, né? Que veio um pouquinho depois, Rosa Saron veio um pouquinho depois. Antes de nós tinha Agnus Dei, Jesus Música Viva. Então, quer dizer, foi uma época bonita, né? Final dos anos 80, começo dos anos 90. E nós aprendemos a cantar com o Padre Zezinho, com o Padre Jonas e com as bandas evangélicas dos anos 80. Né? Azaf Borba, Comunidade da Graça, Família Care, Banda Rara. E todo mundo cantava letras maravilhosas, com refrões fantásticos, com estrofes maravilhosas, verdadeiras poesias transformadas em letras de música. E, de maneira especial, nós católicos, nós temos um arsenal de assunto muito grande. Doutrina, dogma, tradição dos santos, títulos de Nossa Senhora, palavra de Deus. Então, as nossas letras, elas são maravilhosas. Bom, tivemos esse início. E o início exige mais da gente mesmo, exige até uma competição sadia entre nós, quem faria uma música melhor que a outra e um disco melhor que o outro e tal, aquela coisa. Mas era uma competição sadia. O que eu vejo hoje? O empobrecimento. Hoje, ou se canta muita filosofia, ou se canta muito aleluia e nuvem. Então, primeiro, as letras, elas estão cantando, falando pouco de doutrina, de tradição, de coisa que é católica mesmo, de palavra de Deus, e estão, digamos assim, se tornando um looping, né, de música, musicalmente falando, pobre, né, estilos que dá, fórmulas de música que dão certo. Worship, por exemplo, é um exemplo, quando você vai... Vou dar um exemplo bacana. Em 2003, eu fui dar um encontro na Inglaterra, fiquei 2 semanas na Inglaterra. Era um encontro para 3 mil pessoas. E lá estavam alguns membros da música irlandesa, né, que originou muito esse worship. É uma fórmula que funciona muito bem num meio onde não existe sacramento, liturgia, que não existe missa. Porque a espiritualidade da igreja é a liturgia. A espiritualidade da igreja católica é a liturgia. Então, dentro dessa liturgia que tem hora para isso, hora para aquilo, momentos para isso, momentos para aquilo, isso tanto dentro do grupo de oração quanto dentro da missa. Então, aqui existe uma forma de música a ser cantada. Onde não existe liturgia, é livre. Então você pode pegar um refrão de uma música, ou então uma frase de uma música, e ficar repetindo, e dando looping naquilo. Quanto mais tempo demorar, melhor, porque é o que eles têm. É o que se tem. No nosso caso, não. No nosso caso, nossas músicas precisam primeiro de um assunto bom, de um refrão bom, de uma estrofe boa, de uma introdução boa, de um interlúdio bom, de uma preparação boa, de uma entrega depois de um solo bom para a pessoa voltar a cantar. Então existe uma fórmula. Trazer aquela fórmula para dentro desse contexto, na minha opinião, e as pessoas podem dizer que eu esteja certo ou errado, empobrece. Quem faz muito isso hoje, vamos nomear algumas coisas, experiências, para quem não conhece muito de música, né? Temos a Colo de Deus, comunidade Colo de Deus, que pega esse estilo. O Frei Gilson, que também caminha um pouco nesse estilo, e que para a juventude tem respondido e falado muitas coisas. Mas eu quero voltar uma coisa para você que está colocando aqui. Essa música vazia hoje, religiosa, mas também é fruto do tempo que a gente está vivendo. Porque você pega a música secular hoje, não sei se você ouve música secular? Não, eu ouço, mas é só das antigas. Então, mas as novas eu não me... Mas você pega as novas hoje também, elas são realmente bem vazias, em termos de conteúdo. E volto a falar outra coisa.
Você fala da música católica é a liturgia. A espiritualidade é a liturgia. Só que agora eu vou falar como padre, defender nossos sacerdotes. Se nós pegarmos até as músicas antigas, Dunga, nós não temos muitas músicas litúrgicas. Sim, eu quis dizer... Chega a Semana Santa, por exemplo, a música Lava Pés a gente canta há 30, 40 anos, porque ninguém... Os artistas não fazem. Por que é difícil às vezes? Porque talvez não é comercial? Também, porque as pessoas hoje estão compondo músicas para fazer sucesso, para vender, para ganhar dinheiro. Então, isso é um problema também. Então, nós temos que ter mais compositores compondo para aquilo que é a nossa realidade, porque a nossa realidade continua sendo missa dominical, continua sendo ainda os grupos de oração, só que essas músicas, muitas vezes, elas não te projetam para um streams, né, para um Spotify. Então, hoje, talvez o jovem que esteja querendo cantar hoje, ele já tenha referências de músicas que não são tocadas dentro da igreja, que são tocadas em palcos, em shows, que também são muito boas. E eu acho bacana, né? Eu podia citar aqui vários cantores, várias bandas. Mas não é mais atrativo eu fazer uma música de canto de entrada, né? Ou quando eu penso em fazer música, quando eu digo eu estou dizendo assim, nós, né? Mas quando eu penso em fazer uma música, eu não estou pensando na música de entrada da missa. Eu não estou pensando no glória, eu não estou pensando na canto comunhão. Eu estou pensando no palco. Então, isso é complicado. Ou, quando eu estou fazendo uma música, eu estou pensando apenas num louvor. E aí a gente cai no ritmo worship que volta. Não é que eu não gosto, então, mas eu vejo o seguinte, que musicalmente falando, melodia, né, introdução, é um pouco pobre, né? A linha melódica é pobre, né? É um looping, é uma repetição de notas que não leva... Tem muita gente fazendo coisa muito boa, como o senhor mesmo acabou de citar, o Frei Gilson faz uma coisa muito bonita, o Colo de Deus faz uma coisa muito bonita, mas queiramos ou não queiramos, você ouviu a primeira, você praticamente já ouviu a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, vai ser uma espécie de repetição. Mesmo. Né? Então, eu sempre preocupei em fazer música onde uma fosse realmente diferente da outra. Completamente diferente. Que tivesse um outro tipo de introdução, um outro tipo de solo, um outro tipo de assunto, né? E falando sobre coisas que realmente artisticamente bacana, mas ao mesmo tempo dando conteúdo. Eu fiz várias experiências, por exemplo, de dar um encontro de um final de semana onde só eu era o pregador e de fazer 5, 6 pregações usando como tema principal uma determinada música. Então, por exemplo, Filho de Davi, Vai Caminhar, Foi Assim, No Colo da Mãe, Restauração, O Meu Lugar é o Céu. São músicas completamente diferentes uma da outra e com assuntos completamente diferentes um do outro. E todas têm teor assim, bíblico muito forte. Então eu fiz a experiência de pegar a letra da música e transformá-la naquela pregação. Então, e transformando todos os refrões, todos as estrofes, os especiais da música, tudo isso, transformado isso em pregação. Porque uma música era tratando de um assunto diferente da anterior e, musicalmente falando, era bem diferente uma da outra. Então, quando eu entro num ritmo como o worship, que, volto a dizer, é um ritmo, assim como o samba é um ritmo, como o pagode é um ritmo, como o rock é um ritmo, todos os ritmos. Mas quando eu entro num ritmo de looping, né, e se eu não for muito bom em ter uma letra muito boa e não apenas refrões repetitivos, eu deixo de dar o conteúdo. Então eu estou dando a arte da música, estou dando a emoção da música, e bem ministrada, vai acontecer muita coisa linda naquele momento, mas o conteúdo vai faltar. Então nós temos que talvez termos esse cuidado, né? Os que fazem estão fazendo muito bem feito, não é meu estilo, não é o meu estilo. Gosto de cantar também, às vezes, quando estou rezando, mas não é o meu estilo de compor, nem meu estilo de cantar.
né, de criar. Você está gravando coisas novas? Continua gravando hoje? Tenho. Só que hoje em dia é single, né? Exatamente. Single, lança uma, lança duas. Eu tenho 10 músicas prontas, editadas, prontas, registradas, tal. E não lançaram? Não lançadas, né? E já estamos... E são músicas de quê? Olha, tem música... Eu tenho um rock pesado dos anos 70, estilo anos 70, estilo Led Zeppelin, estilo... enfim, as bandas dos anos 70. Muito boa, inclusive a música é muito boa, a letra é muito boa. Muito difícil de cantar, vou ter que ter uma reeducação. No estúdio qualquer um canta, né? No estúdio é fácil cantar, você vai no estúdio, canta frase por frase, beleza. Agora, para fazer aquilo ao vivo, eu vou ter que me readaptar, né? Para poder cantar a música numa respiração contínua, para poder representar aquilo que eu fiz no estúdio. Né? Porque tem muita gente que vai para o estúdio, faz coisas lindas, mas ao vivo é um desastre. Então, depois que você tem a música gravada, você tem que ter um processo de adaptação para que você possa reproduzir aquilo no palco. Porque no palco tem vento, tem poeira, microfone fala alô, sabe quem é, tem microfonia, tem vários intempéries que no estúdio você não encontra. No estúdio é fone de ouvido, bacaninha, errou, volta, conserta, sobe, tom, tal. Então eu tenho música pop, que é o meu forte, tem baladas, e tem pelo menos umas 10 músicas que ainda a gente não trouxe. Você nunca lançando uma música há um tempo atrás era fácil, você tinha palco, você tinha televisão. Hoje você não tem mais nada disso, seu palco hoje é isso daqui. Hoje é o celular. É o celular que não estão entregando muitas coisas. Exato, você tem que pagar. As plataformas hoje... Está entre os 5 quem tem dinheiro para bancar. Então, há investimento da sua parte nesse sentido de poder fazer a música girar? Zero. Nunca vou colocar R$1. Mas por que não? Porque eu não tenho. Ah, tá. Não, mas se tivesse... Não colocaria. Mas o objetivo, se é um chamado, uma inspiração, a Deus colocou a música para que ela possa chegar a mais pessoas, não poderia... Mas eu sou da turma do orgânico, padre. Eu também sou orgânico. Eu sou orgânico. Eu tenho 570 mil seguidores no meu Instagram, todos orgânicos. Meus números nos Spotify da vida são orgânicos. Eu nunca impulsionei nenhuma música e nenhuma postagem. Então, eu vejo o seguinte, primeiro que eu não entendo muito disso. Segundo que eu continuo sendo tipo aquilo que o Roberto Carlos cantava, né? Amante à moda antiga, né? Então, se eu tenho uma inspiração, eu reúno meus músicos, Rinaldo, Christian, Boina, Rogério, tal. A gente vai para o estúdio, a gente primeiro se diverte, a gente vai para o estúdio para comer pizza, a gente vai para o estúdio para brincar, para dar risada e também para fazer música. Então a gente brinca ali, passa 2, 3 dias no estúdio, isso tudo hoje para fazer uma música. Quando a gente vê que a música ficou pronta, tá bom, tá pronta. Agora, Mas tem um custo isso? Tem, esse eu pago. Tá, isso aí... Você banca? Eu banco. Toda a minha música eu banco. Pago o estúdio, pago cada um dos músicos, pago para editar e tudo mais. Bom, feito isso, eu tô com a música pronta. Onde eu vou testar essa música? Aí eu venho no processo antigo ainda. Suponhamos, eu vou num tal lugar. Gente, acho que naquele lugar eu vou cantar essa música que está aqui. Vou ver o que acontece. Vou ver o que acontece. A música já me deu prazer, a gente já gravou, tá legal, bacana, me agrada, agradou os músicos, tudo mais. Eu tô indo lá no, sei lá, Rio Branco, né? Lá em Rondônia. Rondônia, eu tô no Acre. Vou pro Acre, vou dar um encontro lá em Rio Branco. Sabe uma coisa, cara? Eu vou cantar essa música lá. Vou ver o que acontece. Eu chego lá, de uma forma muito simples, mando essa música para alguém vai tocar no violão e eu vou ministrar essa música. Eu vou ver o que efeito isso dá naquele povo. Eu vou fazer o meu laboratório. E assim eu faço até hoje, vou fazendo. De vez em quando eu canto no programa, encerrando o programa, e eu vou introduzindo. Por quê? Para mim também é um pouco difícil, porque um show, vamos lá, cabe lá 17 músicas no máximo, 1h30 de show. Eu tenho um repertório que eu tenho que cantar. Eu tenho que cantar Restauração, eu tenho que cantar O Meu Lugar no Céu, eu tenho que cantar Filho de Davi, Vai Caminhar, enfim. Mas eu reservo ali umas 5 músicas para ficar orbitando, entrando e saindo. Então eu tiro 5, coloco 5, e vou também fazendo os shows que eu faço, que hoje não são muitos, eu faço pouco show,
Não faço muito show, dou muito palestra, faço muita pregação, mas eu canto pouco. Mas o pouco que eu canto, com banda, né? Aquele show clássico, né? Que as pessoas ligam lá no escritório, contratam um show, a gente vai. Então, naquele dia, entre as 17 músicas, estarão 5 que estão em teste. O que acontece naquele momento da música que está em teste? Ninguém canta, porque ninguém conhece a música. Mas a gente consegue perceber o clima que se formou, primeiro no palco, entre nós, e o clima que está se formando lá embaixo, mesmo as pessoas não conhecendo a música. Pô, formou um clima bacana, deu liga. Vale a pena investir nessa música. E tem música, padre, que a gente fez, gravou, gastou dinheiro, que nunca vai acontecer. É o lado B. É o lado B mesmo. Lado C. Não vai. Que nunca ninguém vai... E depois, lá na frente, talvez daqui a 10 anos, alguém escute aquela música. Caramba, que música é essa? E alguém vai começar a cantar aquela música, entendeu? Isso já aconteceu. Dunga envelheceu. Ah, envelheci. Eu tô muito feliz por estar mais velho, né? Uma coisa que você puxou através da restauração, na Canção Nova, um grande movimento. PHN. Por hoje não. Por hoje não vou mais pecar. Eu tenho um padre amigo aqui que ele sempre questionava essa sigla PHN, mas por que não focar no PHS? Tentaram fazer isso. Ou seja, por hoje sim, porque o negativo talvez ela é mais atraente no sentido... Olha, eu ou senão, acho que... em vez de propor, não fazer, mas propor aquilo que deve ser feito. Dentro da pedagogia do PHN, quando Deus me deu essa inspiração, o Padre Léo questionou isso comigo, o Padre Joãozinho questionou isso comigo, vários outros padres que eu respeito muito questionaram, por que não PHS ao invés de PHN? O único que não questionou isso comigo foi o Padre Jonas. Porque ensinar a dizer não é muito mais necessário e muito mais difícil. O sim já está embutido. Caraca. Respondido. É por causa disso, porque o sim já é permissível, todo mundo já aprendeu a dizer. Difícil é dizer não e aprender a dizer não, né? Então... Por isso que eu insisti na ideia e deu certo. Tem uma geração PHN aí que se livrou da droga, da prostituição, da sacanagem, da engano, da mentira, aprendendo a dizer não todo dia. É interessante que o seu ministério sempre esteve ligado, de modo especial, ao sacerdócio. Verdade. Eu gosto de ter amigo padre. Padre Jonas. E hoje você está ao lado do Padre Marcelo Rossi. Verdade, é uma honra também hoje. Como é que você vê isso e a função e a missão de ambos? Primeiramente que eu tenho um respeito muito grande pelos padres. Né? Padre, para mim, pode ter metade da minha idade, mas eu chamo de senhor. O senhor já percebeu que eu chamo o senhor de senhor. Primeiro que eu aprendi... Sou bem mais novo. Exatamente. Muito mais novo. Nem se compara. Mas eu tenho um respeito, um carinho muito grande pelo padre, né? Pela pessoa do padre. Até porque na minha casa sempre teve padre almoçando de domingo, quando eu era criança. Né? Minha mãe sempre foi aquela pessoa que recebia os padres em casa. Então, primeiro, eu tenho um respeito muito grande pelos padres. Talvez esse respeito que eu tenho pelos padres, quando Deus me dá a oportunidade de fazer algum trabalho, suponhamos que um dia a gente vai dar um encontro em qualquer lugar aí e esteja nós dois ali como pregadores. O senhor vai perceber o grande carinho e a grande consideração e que o meu trabalho é justamente a facilitação para que o ministério sacerdotal aconteça. Então, essa continua sendo a minha grande função. Eu sempre estarei a serviço do sacerdócio. Nunca ele estará a meu serviço. Bom, aconteceu isso com o Padre Jonas. Padre Jonas, quando eu fui para a Canção Nova, o diácono Nelsinho foi para Londrina, ou foi para Tocantins, alguma coisa assim, e o Ricardo Sá foi para Londrina. Então, os dois ministros de música do Padre Jonas tiveram que sair por questão da missão. E eu cheguei nesse momento, então eu assumi essa função. Eugênio tinha saído da comunidade para fundar o Mensagem Brasil. Então essa vaga estava aberta e eu assumi essa vaga. Então, de 91 até 95, eu praticamente saí todo final de semana com o Padre Jonas dando encontro. Todo, sem folga. Só Natal, Ano Novo, talvez, que a gente parava. Então eu sempre preparei uma assembleia para receber a palavra. Então essa era a minha função. Minha função não era cantar, fazer show, não, era preparar uma assembleia para ouvir a palavra de Deus. Então eu me especializei nisso. Então eu fazia
a leitura daquele ambiente, quem eram as pessoas, faixa etária, se estavam cansadas, dispersas, que se estavam afoitas. Eu fazia a leitura do ambiente, se o ambiente era dispersivo, se ele era acústico, se o som era bom, se o som era ruim. Eu fazia toda essa leitura e tentava transformar tudo isso numa condição apropriada para o pregador vir pregar. Então, eu era um preparador da assembleia, era mais isso do que cantor. Então, o pregador tinha que chegar e encontrar 1000 pessoas em silêncio, prontinhas para ouvir a palavra. Então, essa era a minha função. Fiz isso muito com o Padre Jonas. Depois o Padre Léo surgiu na Canção Nova, fizemos isso com o Padre Léo. Fiz escola, né? Os que vieram depois de mim, Flavinho, Eliana, Diego Fernandes, Peter, Emanuel, aprenderam a fazer isso também comigo, como eu aprendi a fazer isso com o Nelsinho e com o Ricardo, né? Então nós fomos ali nos preparando um ao outro ali na Canção Nova, foi um ambiente, uma época muito bacana. Mas esses dois hoje estão na eternidade, né? Estão na eternidade e deixaram muita saudade. E Deus me deu a oportunidade agora de estar com o Padre Marcelo Rossi, que eu conheço desde 97, né? Desde 1997, que eu sou amigo dele, mas nunca tinha trabalhado com ele. E há 2 anos atrás, na Rede Vida, nos deram essa oportunidade de estarmos juntos. Tem sido para mim uma oportunidade maravilhosa. O Padre Marcelo é fantástico. Ele é do mesmo naipe do Padre Jonas e do Padre Léo, entendeu? A nível de busca de santidade, de autenticidade, de austeridade, entendeu? Então é uma pessoa assim que eu estou aprendendo muito com ele. Então essa minha terceira oportunidade de acompanhar um padre, assim também como foi o Padre Paulo Ricardo, foi o Dom Alberto, o Padre Roberto da Toca de Assis, Padre Dario Bittencourt, enfim, vários padres que eu tive a honra de trabalhar. E agora com o Padre Marcelo está sendo uma experiência maravilhosa. É um homem que é incapaz de entrar num assunto que não seja santo. É um homem que é incapaz de falar mal de alguma pessoa. É um homem que, quando chega, o ambiente realmente se transforma. É um homem que tem uma autoridade espiritual sobre o diabo. Impressionante. Impressionante. É uma coisa que eu vi pouco. Talvez eu vi isso só no Padre Rufus, entendeu? A autoridade que ele tem. E é um jovem. Ele tem uma jovialidade impressionante dentro dele. Então, eu estou muito feliz, né? Por ter, aos 59, né, eu trabalhei com o Padre Jonas, que era mais velho que eu. Trabalhei com o Padre Léo, se eu não me engano. O Padre Léo morreu com 46 anos. Não sei se o Padre Léo... A gente tinha quase a mesma idade, né? E agora é a primeira vez que eu estou trabalhando com um padre que é mais novo que eu. Padre Marcelo tem 55, eu tenho 59. Então, é uma experiência diferente também, né? Muitas vezes eu tenho que me lembrar que eu tenho 60 praticamente. Estamos chegando ao fim do nosso papo, poderíamos aqui falar horas, mas eu gostaria, já que estamos no fim, falar de um assunto que é quase praticamente sine qua non a Canção Nova ao Padre Jonas. Acho que ele é um precursor nesse sentido no Brasil, de trazer e levantar essa bandeira, que talvez esteja um pouco esquecida hoje, que é a parousia, que é a segunda vinda de Jesus Cristo. Eu lembro que toda a pregação de Padre Jonas, vi presencialmente muitas vezes, sempre batendo na mesma tecla. A segunda vinda de Jesus Cristo, os fins dos tempos. Começamos o programa hoje, confessando, falando de um tempo difícil, que a igreja fala de mudança de época, né, que estamos vivendo esses tempos. Dunga, estamos no fim dos tempos? Sim, de um tempo, não do mundo, mas de um tempo. Eu vejo que é muito cíclico, né? Existiram vários fins de tempos na nossa vida, né? E vários fins de civilizações, né? E eu vejo que nós estamos no fim de um tempo, né? E o fim de um tempo, padre, é assim, fim de uma filosofia, fim de uma linha de pensamento, fim de uma ideologia, fim de um sistema de governo, fim de uma guerra, fim de tudo. Mas o Cristo está voltando? Então, desde o ano 50 se prega isso, né? Não, mas era uma pregação muito forte, acho que é quase que espiritualidade própria da Canção Nova. Sim.
Padre Jonas pregava muito isso, né? De que realmente ele está voltando. E muitos fazem por essa mudança de época, desse fim do tempo que estamos vivendo, podem se confundir, talvez alguns acharem. O Padre Jonas sempre falou de fim de tempos e não de fim de mundo, e ele sempre nos preparou para esse encontro com Deus. E por várias vezes nas suas pregações, eu sentado ali do lado, eu ouvi dizendo, se ele não vier, eu vou. Eu faço direto. E é o que aconteceu com ele. Ele, em vida, a gente até brincava, eu falei, padre, uma vez eu tive uma conversa com ele, eu falei assim, padre, que tipo de morte o senhor gostaria de ter? Perguntei isso para ele. Falei assim, poxa, que pergunta. Eu falei para ele, mas antes de eu responder, qual é o tipo de morte que você queria ter? Perguntou para mim. Falei, padre, eu queria morrer pregando ou queria ver Jesus voltando. Né? As duas formas, assim, de êxtase, né? Morrer num palco com uma bala na cabeça. Sabe o que eu penso de vez em quando isso? Estou celebrando missa. É doideira, gente. Tá sendo missa, a gente vai aparecer alguém na rua, ele dá um tiro na cabeça, assim, eu caio pra trás. Vai acontecer, né? Quer dizer, falei, padre, esse é o tipo de morte que eu gostaria de ter. Claro, não queria ter agora, mas é o tipo de morte que eu queria ter. De pregar em exercício, de morrer exercitando a minha função de pregar, de cantar, ou de acordar num dia onde aquele dia vai ser o dia da volta, da segunda e definitiva volta de Jesus. Ele falou assim, então, você acabou de dizer o que eu sonho. Né? Ele sonhava com esse tipo de desligamento desse mundo. Então é o seguinte, o Padre Jonas ele é um profeta, né? Hoje a gente tem que saber, a gente tem que diferenciar o que é um pregador de um profeta, né? O profeta, muitas vezes, ele prega coisas que ele não entende, é revelado para ele. Jeremias não sabia o que estava falando, Isaías não sabia o que estava falando, coisas que eles falaram só 600 anos depois que a coisa aconteceu. 300, 400 anos depois aconteceu. Então, eles não tinham clareza, né, do que estavam falando. Então, o profeta é isso. Né? Então, o profeta ele fala coisas que Deus está mandando ele falar. Então, o Padre Jonas sempre nos preparou para o final de tempos. E não para final de mundo. Né? Ele sempre disse que Jesus está voltando. E realmente, pode ser que amanhã cedo a gente acorde com essa notícia, que um clarão surgiu no céu e coisas estão acontecendo. Pessoas estão sendo arrebatadas e está acontecendo alguma coisa estranha no mundo e pode acontecer isso. Né? Podemos acordar com essas notícias. E aí a coisa vai acontecer de fato. Se isso não acontecer enquanto estivermos vivos, eu prefiro viver preparado. Então, eu aprendi três coisas com o Padre Jonas. 3 coisas maravilhosas nos 30 anos que eu fiquei na Canção Nova. Primeiro, pobreza tem a ver, pobreza material, tem a ver com sensação de escassez. Esse é o pobre. E ele pode ser rico, pode ser pobre, mas se ele tem a sensação de escassez, a sensação que vai acabar, ele é pobre. E essa sensação o Padre Jonas nunca teve. Ele sempre dava um passo na fé, fazia mais uma conta, construía mais um prédio, comprava mais uma câmera, sem ter o dinheiro, porque ele sabia que o dinheiro não ia acabar. Então ele nunca teve, nesse período de vida missionária dele, a sensação de escassez. Então, não quer dizer que eu vou sair agora gastando a riveria, não. Sem responsabilidade, não isso. Mas viver da providência é não ter a sensação da escassez. Isso eu aprendi com ele. Segunda coisa que eu aprendi com ele. A sadia convivência entre o masculino e o feminino. Foi aquilo que me prendeu na Canção Nova. Então isso para mim é minha regra de ouro. Regra de ouro. Né? Para mim toda mulher é minha mãe, minha irmã, minha esposa e minha filha. Toda. Então, até para desenvolver o trabalho que eu faço, eu preciso disso. Eu preciso abraçar uma mulher e ter a sensação que estou abraçando a minha mãe, a minha esposa, a minha filha, ou uma grande amiga. Isso dentro da visão de um homem casado que sou. E isso eu aprendi com ele também. Uma graça. E a terceira coisa que eu aprendi com ele foi acordar de manhã e dizer 2 coisas. Né? Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? E, por hoje, eu não vou pecar. Então, confesso, padre, que até para eu fazer uma boa confissão eu tenho dificuldade. Padre, me ajuda aí.
Ajuda aí, porque eu tô tendo difícil detectar assim, um pecado consciente da minha parte. Porque a minha defesa, a minha autodefesa é muito grande, né? Verdadeiramente, todo dia eu acordo com essa disposição. Com a consciência de que o Espírito Santo, eu estou dando bom dia para ele, estou perguntando o que nós vamos fazer juntos hoje, e todo dia eu estou dizendo, por hoje eu não peco. Então, quais são os pecados próprios de um homem casado? Adultério, bebedeira e sacanagem. Então, essas 3 coisas, elas estão controladas. Então vamos lá, vamos chegar à pergunta crucial. Dunga, confessa para nós um pecado aí. Eu, Dunga, confesso que... Eu, Dunga, confesso que sei perdoar, mas tenho dificuldade em reconciliar. Né? Eu só me reconcilio quando a pessoa que eu perdoei, ela mudou de hábito. Senão não tem conversa. Eu posso perdoá-la, mas reconciliar eu não consigo. Que é normal também, né, Dunga? Não, mas isso aí é normal. Não, a gente fala isso, olha, perdoar não quer dizer que deve voltar a ser amiguinho daquela pessoa. Beleza. Exato. Isso é todo mundo. Então, se é todo mundo, eu tô mais tranquilo. Mas hoje isso seria um pecado que eu confessaria, entendeu? Porque eu não consigo olhar para a cara de uma pessoa que ainda não mudou o hábito. Apesar de ter perdoado, entendeu? Então... E algumas pessoas erraram comigo e eu também errei com algumas pessoas. Então eu vejo que perdoar dá. Perdoar é tranquilo. 70 vezes 7, bora, vamos pra cima. Agora reconciliar, não dá. Graça, poderiam ficar aqui muito tempo, nossa hora tá esgotada, daqui a pouco tem que estar celebrando isso, daqui a pouco tem um show aí para poder cantar e participar. Vai entrar para nós aqui, vai começar um patrocínio nosso, estamos aqui apresentando já, né? Que legal. E um presente para você aqui, da Óticas Diniz. Olha que legal. Mas daí dentro aí, na verdade... Posso abrir? Pode, deve abrir, deve mostrar. Óticas. É Diniz, mas o óculos é o nosso aí que vai ser o patrocinador, ONU. Que é ONU, é isso, ONU. Abre aí, espero que goste. Vou até fazer aqui um registro. Nossa, bacana. Nossa. Aí, ó, ao vivo aí, ó. Aí, olha só aí, que legal. Olha, presentaço, porque eu amo óculos de sol. Ficou bonito, hein, menino? Olha aqui. Cadê? Cá entre nós eu sou um homem bonito. Obrigado à Ótica Diniz e obrigado também ao ONU, Juarez. Aqui, ó. Isso. Juarez, obrigado, hein, cara. Obrigado mesmo. Ficou bom, hein? Legal, bacana, obrigado. Gravando aí, a gente agradece e a gente vai abrir também para patrocinadores aí nos patrocinar o podcast para que mais pessoas possamos levar a palavra, questionar. O nosso objetivo é isso, sabe, Dunga? É de realmente trazer a teologia, a sociologia, a filosofia, a vida e conversar um pouco sobre isso. Excelente. Agradeço pela oportunidade, padre. E conta comigo, que deve é. Povo de Deus, Deus abençoe. Fique em paz. Até a próxima. Valeu.